Salve, salve galera do PanteraCast, começando mais uma análise de jogo da Copinha, Botafogo 4-0 no Tunaluso, classificação 100% garantida para a próxima fase, o Botafogo avança. Vamos começar fazendo essa análise, tem bastante coisa legal para a gente falar desse jogo, com o time que veio a campo, o técnico Alan mandou Botafogo com Caio no gol, a volta de Jean Paul à lateral direita, na zaga, Gabriel e Inácio, como foi até agora na competição. Na esquerda, Rafinha. Meio campo modificado hoje, tá? Tortello mais recuado como volante, ao lado dele Yuri, com o Pedro Severino mais responsável pela armação do time, mais como um meia, camisa 10. Nas pontas, o William como titular hoje, Gustavo Alisson do outro lado, e no comando do ataque, o Thales. Esse foi o time do Botafogo que veio a campo hoje lá em Brodowski. Estive lá, pude acompanhar a festa, foi bonita, a classificação garantida. Falar um pouquinho do jogo, o Botafogo começa sempre muito ligado. Todos os jogos até agora da Copinha, o Botafogo se destaca pelos primeiros minutos, né, com muita imposição física, técnica sobre os seus adversários. E logo a um minutinho e pouco, o Thales, numa pressão que fez junto com o Pedro, com o William ali na frente, conseguiu roubar uma bola do zagueiro, onde a Tunaluso quis sair jogando, recuperou e já fez 1-0, já dá aquela tranquilidade para o Botafogo. E o que acontece depois o Botafogo continua mais com a bola, mas não agride tanto. A gente sempre tem aquele, um gapzinho do Botafogo no primeiro tempo. Porém, como foi no jogo contra o Azures, o Botafogo se recupera ainda no primeiro tempo, começa a ter bastante agressividade, a gente começa a ver boas triangulações, um jogo muito, muito tranquilo, sem sofrer riscos. E ainda no primeiro tempo o Botafogo chega aos 3-0. Tá? O segundo gol também é do Thales, uma jogada maravilhosa do Rafinha, ele sai arrancando do campo de defesa, faz um passe maravilhoso, o Thales domina numa finalização belíssima, faz o segundo dele no jogo e o segundo do Botafogo. O terceiro gol, dispensa comentários também, é mais um golaço. O William faz um drible pornográfico, né, na lateral, na ponta esquerda do ataque do Botafogo, ele dá um elástico maravilhoso, faz o passe para o Tortello que entrava de trás para fazer o terceiro gol do Botafogo, que vai para o intervalo com 3-0, muito tranquilo. Né? A Tunaluso não consegue chegar, o primeiro tempo foi bem tranquilo, a defesa do Botafogo praticamente não trabalha, né, no primeiro tempo, muito seguros todos os jogadores da linha de defesa hoje, e o Botafogo vai para o intervalo. Na volta para o segundo tempo, ganhando de 3-0, classificação em primeiro lugar praticamente garantida, o Botafogo faz 4 mudanças, se eu não me engano, vou tentar lembrar das 4 aqui agora. Mas foram 4 mudanças para dar rodagem para alguns jogadores que ainda não tinham jogado também. E ele voltou com o Badaró no lugar do Inácio na defesa. Ele voltou com o Rafael Nadal, começando pela primeira vez jogar na Copinha, não tinha tido minutos na competição. O Henrique Teles, né, muito pedido pela torcida do Botafogo, a gente que conhece, o PanteraCast acompanha muito a base, aposta muito nesse garoto também. Ele voltou no lugar do Rafinha. E o João Severino, irmão do Pedro, filho do Lucas, também voltou para o segundo tempo no lugar do Gustavo Alisson. Então, o Botafogo voltou bem mexido para o segundo tempo, né? Esses jogadores um pouquinho desentrosados, com 3-0 no placar, o jogo ficou bem cozinhado, né? Foi um segundo tempo bem morno mesmo, não teve muitas ações de ataque do Botafogo. O Tunaluso também chegou umas 2 vezes também, mas faltava qualidade para concluir, então ficou um segundo tempo muito truncado meio campo, um jogo com muitos erros, mas deu para ver um pouquinho do Nadal, ele teve uma chance de finalizar que o goleiro adversário nosso fez uma boa defesa, ele faz um pivô, né, algumas jogadas interessantes, mas em outros momentos muito lento, né, atrasava um pouquinho o jogo. Deu para ver o João um pouquinho jogando ali na ponta direita, né, canhoto, trazendo para o meio, fazendo passes interessantes. Foi gostoso ver os dois irmãos jogando junto. O Pedro e o João ficaram em campo durante um tempo, que depois o Pedro saiu, né, foi muito legal. Foi muito bom ver o Henrique Teles também, para ele ter um pouco mais de confiança, soltar um pouquinho, né? O Rafinha não dá brecha, é foda para ele, porque a posição tem muito dono, mas a gente sabe que o Rafinha muito provavelmente vai subir pro profissional, vai dar espaço pro Henrique jogar depois da Copinha nos próximos campeonatos do Sub-20, tá? No segundo tempo, o Botafogo conseguiu chegar ao 4º gol, mais um gol do Tortello, né? Num contra-ataque do Botafogo, ele rouba a bola, Tortello, vem com ela, faz o passe
pro Nadal, que abre na esquerda. O Juan entrou muito bem de novo. Eu tô gostando muito desse jogador, camisa 20 do Botafogo. Ele entrou bem no último jogo, entrou bem hoje de novo, né? E ele faz o passe pro Tortello chegar finalizando dentro da pequena área para matar 4-0 pro Botafogo. Vamos fazer aquela análise individual, rapidinha de cada nome, que eu sei que vocês gostam também. Falar um pouco do Caio. O goleiro do Botafogo não sofreu hoje de novo, não foi muito testado. Tá? Teve um lance que ele fez uma boa defesa com o pé no segundo tempo. No primeiro tempo, algumas saídas esquisitas, algumas boas. Tá? É um goleiro que não foi muito testado ainda. Né? A defesa do Botafogo está muito sólida, principalmente com o Gabriel. Então o Caio passou em branco e tá tudo bem, goleiro. Tem que aparecer nas horas que precisa. Vamos torcer para que o Caio, nas próximas fases, quando o Botafogo precisar dele, ele apareça mais. Na direita, hoje o Jean Paul voltou, claramente desconfortável. Né? O Jean Paul estava bem mais querendo guardar a posição, não foi aquele Jean Paul super agressivo igual do primeiro jogo, com medo de errar, sentiu um pouco de insegurança no Jean Paul, e ele fez um jogo bem mediano, tá? As principais valências do Botafogo no jogo não passaram no pé dele. No segundo tempo fez uma falta besta de novo, tomou um cartão amarelo besta. Estou sentindo o Jean Paul um pouco nervoso. Não sei se está sentindo o peso da Copinha, que é uma competição nacional. É um jogador que vem de uma prateleira grande lá no time que ele jogava, que é o Del Valle. Está me surpreendendo um pouco negativamente. Tomara muito que ele melhore. É uma posição escassa no futebol brasileiro, é uma posição escassa no Botafogo, e a gente precisa que ele evolua para o teto que a gente imaginava que ele tivesse. Na defesa, mais um grande jogo do Gabriel. É um cara que está super pronto pro profissional. O Botafogo tem só 4 zagueiros no elenco hoje. No profissional, eu acredito muito que ele possa ser o quinto, porque a gente sabe que precisa ter 5 zagueiros no elenco do profissional. Vamos esperar para ver o que o Botafogo vai querer fazer com ele. Mas para mim foi mais um grande jogo, ganhou todas pelo alto. Teve uma pequena falha no segundo tempo ali, mas que o jogador do Tonos chutou para fora. Mas de resto, é mais um jogo perfeito do Gabriel. É um cara super acima da média também. Tomara que ele consiga mostrar isso na segunda fase agora. Do lado dele, o Inácio hoje jogou bem melhor do que vinha jogando nos outros jogos. Eu acredito que talvez tenha alguma coisa de fato de nervosismo emocional, também esteja pesando com ele. E eu acho que conforme a competição for seguindo, igual hoje que foi o terceiro jogo, ele vai melhorar, igual me pareceu estar melhor no jogo de hoje. Tá? Na esquerda, o Rafinha, eu já falei, é um profissional literalmente jogando categoria de base. Não era para o Rafinha estar nessa competição, não faz o menor sentido o Botafogo. Né? Ele sobra muito contra os meninos, não, é um cara de maturidade dentro do campo muito grande. Né? Defensivamente ele tem cobrido os espaços muito bem, não dá brecha para os adversários, e ofensivamente também ataca muito bem. O passe para o Thales é absurdo no segundo gol do Botafogo. Enfim, nota 10 para o Rafinha, né? E era para ele já. Eu espero que o Botafogo esteja pensando que para ele a sequência do ano seja no profissional. No meio-campo a gente teve o Yuri, muito bem, primeiro volante, contenção, destruidor, arma jogo também, bons passes. É um cara que é dono dessa posição. Vai ficar muito difícil para qualquer pessoa tomar esse lugar dele. Eu acho que o Yuri ainda fica no sub-20 por um tempo, até porque a concorrência no profissional da posição dele é muito grande e na base também. O Eric está fora e é um concorrente muito grande ali nessa posição. O camisa 8, entre aspas, do jogo de hoje, o segundo volante, né, foi o 10, o Tortello. O Tortello foi um pouco mais recuado, começou jogando como segundo volante no lugar do Guilherme hoje, e aí foi bem, né? E foi uma mexida que eu acho que foi importante para ele. O Tortello vindo de trás como elemento surpresa, sem responsabilidade de armar o jogo, eu acho que ele melhorou muito. Ele conseguiu dar mais combate na defesa, então ele foi útil defensivamente, coisa que eu acho que ele não estava sendo tanto nos outros jogos. Né, ele conseguiu fazer alguns desarmes interessantes, foi mais aguerrido e chega muito como elemento surpresa, porque ele tem técnica e ele sabe pisar na área para fazer gol, para dar alguma assistência, para fazer um último lance. Né, ele teve uma outra grande oportunidade que chutou para fora. Então, eu acho que o Tortello jogando um pouquinho mais recuado, sem a responsabilidade de dar as cartas ofensivas, eu acho que ele joga melhor. E hoje mostrou isso, foi muito melhor de segundo volante do que nos outros jogos. Além dos 2 gols, já são 4 na Copinha, eu acho que o Tortello ele sempre tem essa questão de gostar de jogos grandes.
né? E a segunda fase é onde ele se apresenta sempre muito bem. Então estou muito ansioso para o Tortello, que já tem 4 gols, para como ele vai desenvolver na segunda fase agora da Copa São Paulo. Mais à frente teve o Pedro Severino, numa função que ele já fez outras vezes e que ele sabe fazer, que é essa função de 10, de armador, de um cara que distribui mais o jogo. Eu gosto também do Pedro nessa função, acho que ele teve umas 2, 3 oportunidades muito boas também, uma jogada individual que ele chutou para fora. É um cara também super refinado, diferenciado, que vai crescer ao longo da competição também. Agora a segunda fase é onde a gente precisa mais do Pedro. E ele aparece em jogo grande, ele tem estrela, ele já fez gol em Come Fogo no profissional, então é um menino que eu sei que agora na segunda fase vai fazer ainda mais do que vem fazendo. Nas pontas, o Gustavo Alisson participou bem no primeiro tempo, quando esteve em campo, pela direita, fez algumas boas jogadas, né? É um menino que também é rápido, é interessante, e ele vai dar frutos para o Botafogo, ele ainda vai ficar um tempo no 20 também, mas é um cara que na segunda fase vai ser interessante. No segundo tempo ele não voltou, mas no primeiro tempo foi bem, como vem sempre sendo bem na competição, vai se titular também na próxima fase. Do outro lado, o William começou como titular hoje, está recuperando a forma física, está voltando de lesões consecutivas, né, o William, e começou um pouquinho desligado, mas ao longo do jogo deu uma melhorada, a assistência dele é um absurdo, ele mostra lapsos, o William ele tem alguns momentos que ele mostra assim de grandes jogadores do futebol brasileiro. Então eu queria mais constância desses lapsos dele. Não só eu, né? Os torcedores do Botafogo, a diretoria então queria muito, porque o que ele faz, né, no gol, aquele drible que ele dá, não é qualquer um que consegue, cara. Né? A gente às vezes vê na pelada, mas durante o jogo de futebol, cansado, já final do primeiro tempo, são poucos que conseguem ter essa personalidade e a técnica para fazer o que ele fez. No ataque, o Thales também provavelmente vai, depois da copinha, para o profissional, né? Vai pelo menos compor, ter alguns minutos. São 2 gols, um gol de um cara que briga, de oportunismo, um outro gol de muita técnica, uma chapada maravilhosa. Então, assim, ele faz gol de todo quanto é jeito, é um artilheiro, e é um menino que está crescendo também ao longo da copinha, e eu sei que ele tem muita personalidade para chegar muito forte na segunda fase. O adversário do Botafogo, pelo que eu vi, vai ser o Atlético Mineiro, então a gente já vai enfrentar um time de uma prateleira muito alta, né, uma base forte, e o Botafogo tem tudo para fazer um grande jogo contra o Galo, para a gente sair mais uma vez à frente na copinha, para a gente avançar cada vez mais e, quem sabe, igual ano passado, chegar ao mata-mata, pegar um time de prateleira grande também, como foi o Flamengo ano passado, dessa vez passar e ir até a final. Os moleques têm toda capacidade para conseguir fazer isso, beleza? Tamo junto, um abraço para todo mundo. Semana que vem tem muito mais copinha e tem Pantera Cast, tem transmissão, tem Paulistão começando. Valeu, fiquem ligados sempre. Um abraço.